da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A vida na chácara continuava cheia da poesia que sempre adorna a pobreza resignada. Outro tanto, porém, não acontecia ao sobrinho de Dom Inácio. Parecia ele cada vez mais desorientado desde o dia sinistro em que consentiria no criminoso pacto com Susana Davenport. O destino não correspondera às suas expectativas de homem do mundo. A mentira sombria apenas espalhara remorsos terríveis no seu caminho, dos quais buscava evadir-se pelos desregramentos de toda a sorte. Seu projeto mesquinho sofrera o primeiro abalo no dia em que Madalena Villamil não mais pudera erguer-se da cama, em Versalhes. Assediar a prima enferma representava muita covardia a seus olhos. A moléstia, entretanto, não fora incidente simples, persistira semanas e semanas. Nesse interim, ela, Madalena, pela paciência demonstrada e pela maternal dedicação para com a filhinha recém-nascida, crescera muito aos seus olhos, impedindo-lhe os ímpetos de suprema violência. E desde a noite em que fizera alusão à sombra de Dona Margarida, ele não mais a contemplava sem ver no seu rosto o da veneranda mãe adotiva, que o acariciara dos primeiros dias da infância. Passou então a frequentar raramente a chácara, e no íntimo chegava mesmo a pensar em uma viagem à América para desfazer o engano terrível, de modo a esperar a velhice sem a recordação de um crime na consciência. A nobre resistência da prima doente e sacrificada parecia impor-lhe a lembrança de Dona Margarida, nos seus tempos de intraduzíveis amarguras. O moço espanhol, no entanto, desejava reparar a falta com a devida prudência. Afinal de contas, no mais fundo da alma, não obstante situação que o sensibilizava, nunca deixara de considerar Madalena exclusivamente e excessivamente orgulhosa. Além disso, receava desfazer o trama odiosamente sem ouvir antes a prima de Cirilo. Que teria acontecido na América durante aqueles longos 4 anos? Era preciso esperar para não incidir em novos desatinos. No entanto, agora, entregue à ideia reparadora, via-se presa dos Isaza, que os arrastavam a condenáveis desregramentos. Envolvido em negócios suspeitos e desmandado nos prazeres que lhe exauriam as forças, não pôde perceber a trama cavilosa que o colhia na sombra devagarinho. Quanto menos se esperava, estalou em Ávila a triste nova. Condenado pelo Santo Ofício à prisão e confisco de todos os bens, Antero de Oviedo aparecera morto em Madrid, junto à porta de Toledo. Falava-se a meia voz que ele havia preferido o suicídio à ignomínia do cárcere. Noutras rodas, porém, confirmavam que tudo não passava de mais um crime odioso da família Estigarribia. O processo, como todas as peças em exame no Tribunal do Santo Ofício, correra os trâmites no mais rigoroso sigilo. A condenação atingira Antero e companheiros, mas somente Gaspar Izaza fora recolhido à prisão, pois Federigo e Domingos haviam desaparecido misteriosamente. O sobrinho de Dom Inácio, assim, baixava ao túmulo com o grande segredo da sua vida, tão cedo crestada por sua incontinência e leviandade. Madalena ainda não conseguira aliviar a angustiosa aflição que a atormentava, quando João de Deus bateu-lhe à porta antes da alvorada. A pobre senhora assustou-se, mas o rapaz tinha motivos para apressar-se. Senhora, disse amedrontado, fugi para trazer-lhe graves notícias. Esta noite ouvi a combinação de Dom Diego e do filho sobre esta casa. Como assim? Interrogou Madalena, muito pálida. Sei que o Santo Ofício vai ocupar as propriedades do Sr. Oviedo e que os Estigarribias desejam incluir esta chácara no espólio do extinto. Mas esta casa me pertence, interrompeu a filha de Dom Inácio com energia. Queira então providenciar como convém. A essa altura,
O semiliberto mastigou as palavras como que receoso de prosseguir. Mas é uma iniquidade, exclamou Madalena convictamente. E não é só, obtemperou o rapaz reticencioso. Que maior infortúnio poderia sobrevir-nos? Dom Alfonso, explicou o servo dedicado, em palestra confidencial com o pai, ponderou que, não sendo Alcione filha do finado, pode ser arrolada no patrimônio como escrava. E sei que tomou essa atitude pela atração que a menina sempre exerceu sobre ele. Horrível! Exclamou a viúva, tornando-se lívida. Não haverá justiça para semelhantes bandidos? A justiça, por certo, não autoriza esses crimes, mas os meus senhores estão com os padres, e será útil que a senhora tome as providências possíveis para a defesa do seu lar. Enquanto o rapaz se retirava apressado, de maneira a não despertar suspeitas na casa que servia, Madalena levava as mãos à cabeça, tentando conter o vulcão de ideias que a incendiavam. Nenhuma preocupação na sua vida continha o travo desta que ora a excruciava. Separar-se da filha, quando a viuvez já lhe havia mortificado o coração, seria condenar-se a perpétuo martírio. Reagiria contra os criminosos sem consciência. No torvelinho de suas dores, entretanto, procurou encomendar-se a Deus com sincera compunção. Que Jesus se dignasse por sua fraqueza de mulher, defendendo-lhe a filhinha dos lobos desalmados. O sol já fulgurava no horizonte, e o coração materno continuava em súplica silenciosa, invocando a misericordiosa proteção do crucificado. Procurando ocultar a sua aflição à serva e à filhinha, resolveu bater à porta das freiras carmelitas, no intuito de solicitar-lhes fraternal amparo. Em todo o tempo de sua permanência em Ávila, frequentara os ofícios religiosos na igreja de Santo Tomás, apenas 2 vezes pela dificuldade de se locomover. Mas isso fora o bastante para abraçar velhas mestras, entre as quais se destacava a Madre Conceição do Santíssimo Sacramento. Generosa diretora do educandário onde ela, Madalena, recebera as primeiras letras. Essa veneranda criatura, pensava a filha de Dom Inácio consigo mesma, não a deixaria sem assistência. Com enorme dificuldade, dada a atrofia dos pés, encaminhou-se à cidade, em companhia de Alcione pela manhã. Desde a indelicada recusa das amigas de sua mãe, em Paris, fizera o propósito de nada pedir em seu benefício. Mas naquela hora grave em que se faltava o amparo do primo, tinha necessidade da mão amiga para fazer respeitados os seus direitos. Não dispunha de outras relações além dos laços afetivos com as religiosas que tanto a beneficiaram e acarinharam na infância. Assaz inquieta, pediu para falar à superiora do convento de São José. A velha monja, em cujo rosto as rugas marcavam invernos e padecimentos longos, recebeu-a com a afabilidade e doçura, visivelmente satisfeita com a inesperada visita. Madre Conceição, começou dizendo, acanhada e aflita, esperava socorrer-me de vossa bondade mais tarde, quando minha filha estivesse em idade de iniciar os estudos. Mas circunstâncias imperiosas quão imprevistas na minha vida obrigam-me a incomodar-vos mais cedo. Dize, Madalena, respondeu a religiosa com bondade natural. Não te perturbes, confia em nossa velha amizade. Desde que nos revimos, muito tenho pensado em ti, nas tuas penas angustiosas. Contudo, filha, são numerosas as antigas alunas que se encontram nos sofrimentos da viuvez. Não venho aqui trazida por dificuldades materiais, minha boa madre. E passou a relatar as suas amarguras em face do desaparecimento do primo, que a deixava em penosa situação moral, por motivo das perseguições que o vitimaram. Pausadamente, imprimindo em cada palavra a força da sua emoção, explicou quanto sabia a respeito da sentença do Santo Ofício, que elevara Antero de Oviedo à suprema ruína. Em seguida, falou da maternal angústia devido às pretensões odiosas da família Estigarribia em lhe extorquirem a propriedade rural e, além do mais, sequestrar-lhe a própria filha. A velha religiosa,
acompanhava-lhe as palavras, tomada de singular admiração. Viu-a terminar, exausta, pálida, cabisbaixa, consternadíssima. Destacando as últimas assertivas, exclamou inquieta: Mas o país não está em regime de cativeiro. Como pode alguém escravizar uma criança inocente? Os que têm bastante dinheiro para demover os juízes, disse Madalena convictamente, certo poderão gozar dos benefícios das leis, mas eu sou paupérrima e minha Alcione poderá ser levada por mãos criminosas à revelia da justiça. Não ignoramos que se fala bastante na atualidade em mestiços que de nada servem no conceito dos grandes senhores de terras, senão para os serviços rudes do novo mundo. Esse Dom Diego Estigarribia pretender que minha filha seja dessa espécie de criaturas. Ele tem as arcas abarrotadas de persetas para comprar os homens indignos. Suas violências talvez nem cheguem a constar nos processos escritos. Madre Conceição tinha uma grossa lágrima nos olhos. Maternalmente, tomou as mãos da interlocutora e falou: Compreendo suas angústias. Entretanto, será possível que não possa contar com o vosso auxílio? Perguntou Madalena atemorizada. É que, minha filha, trata-se de uma questão com o Santo Ofício. Nesta casa somos muito indigentes para te auxiliar com êxito contra inimigo tão poderoso. E depois de levantar-se e sondar a porta vizinha, declarou a Madalena em voz muito baixa: Por buscarmos defender 2 homens caluniados perante os inquisitores, 2 irmãs e eu, no mês passado, fomos açoitadas 5 vezes. Ah, como se permitisse semelhante tribunal no seio da igreja? Indignou a filha de Dom Inácio, penosamente surpreendida. A monja enxugou as lágrimas com a manga do hábito rafado e murmurou: Talvez, minha filha, Deus tenha permitido o funcionamento dessa instituição impiedosa para que sejamos experimentados em nossa fé. Hoje em dia, considero que não existe maior cilício, maior sofrimento, que suportar a evidência de tantos crimes em nome do próprio Deus.